noite, senhoras e senhores. Vamos aqui começar mais um mestrado em pauta. Nessa terça-feira, 30 de abril, se não estiver enganada, a gente não conseguiu fazer o mestrado em pauta, que é a minha promessa para vocês, né? Uma vez por semana, a gente sempre tem esse nosso momento de troca, né? Nesse formato mais aberto, para conversar sobre o mestrado, sempre às terças, às 19 horas. Só que nessa terça-feira ficou o horário muito apertado e como eu não conseguiria fazer uma entrega legal para vocês, então resolvi, né, fazer esse outro formato que já aconteceu aqui outras vezes na época em que eu estava lá no doutorado em Recife e foi assim meio conturbado e então eu consegui gravar e entregar para vocês. E aqui esse mestrado em pauta dessa terça-feira, 30 de abril, está sendo gravado assim, para ser entregue para vocês. Vai ficar disponível no meu canal no YouTube, onde provavelmente você já está me assistindo. Então, eu quero te pedir encarecidamente para valorizar o meu trabalho. É só dar uma curtida no vídeo ou deixar um comentário ou me seguir, né? Porque caso vocês não saibam, existem algumas vantagens para vocês que são liberadas quando vocês começam a me seguir e eu atingi um certo número de seguidores. Dentre elas, né, o formato de transmissão, como transmitir esses vídeos. Então, isso vai ser liberado quando eu atingir um certo número de seguidores, que eu não estou lembrada agora. Então, me segue. Se gostar muito desse material, comenta aqui embaixo, professora, gostei. Se tiver com alguma dúvida, também pode comentar aqui, que eu posso te ajudar, por enquanto, né? Consigo te ajudar enquanto ainda não temos aqui, humildemente, poucos seguidores, mas estou aqui na fé. Vou já compartilhar aqui com vocês a minha tela e já vamos entrar no nosso assunto desse mestrado em pauta desta terça-feira, 30 de abril. E eu já recebi essa questão. Decidi, quero fazer mestrado, mas e agora? Né? Vocês chegam com essa questão, e agora? Por onde é que eu vou começar? Então, você vai começar por aqui, escolhendo um mestrado. E aqui eu já vou desfazer o primeiro tabu, né? Sim, você pode escolher um mestrado. Então, não é obrigado você tentar uma seleção só quando sai o edital. Me corrigindo, né? Você não é obrigado a deixar para tentar fazer a seleção somente quando sair o edital. Você pode começar a se preparar e deve começar a se preparar com antecedência. Mas para isso, né, a gente vai primeiro escolher um mestrado. E sim, vocês conseguem escolher um mestrado. Existem algumas coisas que você precisa levar em consideração nesse momento e você vai aprender sobre elas aqui, nesse vídeo. Então já deixa o like aqui mais uma vez, curte, comenta, manda para alguém, marca alguém se der, entende, né? Então vamos lá. Eu tenho aqui um passo a passo, uma forma mais estruturada para que vocês consigam entender como é que de fato acontece esse processo de escolha. Que situações você precisa considerar na hora de escolher o mestrado? E a primeira delas, já vou aqui descer no meu MindMeister, não sei se essa é a pronúncia. O primeiro passo é eu fazer uma análise geográfica. E você pode questionar assim, sim, professora, mas eu não sou da geografia. Sim, professora, mas eu não sei o que é isso. Calma, calma, que eu vou te explicar. Essa análise geográfica que você vai fazer, você vai tentar identificar quanto que você está disposto, por exemplo, a rodar no seu carro, a pegar um ônibus, a pegar um avião para chegar, né, à sua sala lá do mestrado, né? Hoje a gente ainda não tem, assim, explicitamente mestrados que são no formato EAD, pelo menos não que a professora conheça e não que seja instituições públicas, tá? Não vou entrar aqui em questões de instituições
particulares. Então, vocês sabem que eu defendo que a pós-graduação ela é para todos. Então, eu defendo, né, que você curse o seu mestrado em uma instituição pública, gratuita e que é sim de qualidade. Então, como que eu vou fazer essa análise geográfica? Você vai olhar aí para o seu mapa, tentar entender onde que tem instituição ao redor de você. Você vai pensar assim, será que eu posso fazer mestrado aqui? Será que eu posso fazer mestrado aqui? Então, você vai fazer essa análise e vai tentar identificar as instituições que estão ali naquele gráfico, naquele seu território, que mais ou menos você está ali se disponibilizando a fazer um translado. Tinha uma aluna que ela rodava 12 horas de viagem para ir fazer o mestrado profissional dela, que era de final de semana. Então, ela saía na quinta-feira à noite, às vezes na quarta, ficava a quinta, a sexta, o sábado pela manhã, encerrava e voltava para casa. 12 horas de viagem. E ela ficou assim, né, no primeiro ano. No segundo ano, foi bem tranquilo, ela voltou lá para cumprir algumas demandas, algumas exigências, mas foi bem tranquilo para ela. Ela conseguiu, né, se flexibilizar para conseguir cursar, então, o mestrado, e ela terminou, tá? Inclusive, ela tá lá no meu Instagram, os meus resultadinhos. Então, aqui a gente tem, né, identificar as instituições. Que instituições são essas, depois que você fez essa análise geográfica? São instituições estaduais? São instituições federais? Então, diante disso, é que você vai listar, por exemplo, duas, três instituições. Se tiver mais, ótimo. Então, filtra por estadual e as federais, entendendo aí como é que vai ser essa dinâmica do mestrado que você vai tentar, se você vai conseguir rodar 6 horas de viagem, tá? Para sair do seu estado, para ir para outro estado, para ir para algum município ali, rodar 100 quilômetros para chegar lá, 200. Então, você faz aí essas contas, você tenta identificar as instituições. Professora, mas eu não sei quantas instituições tem no meu estado. Só digitar lá, Universidade Estadual coloca o seu estado. Universidade Estadual do Maranhão. Lá no Maranhão tem vários estaduais, tá? Então já lembra, vários estaduais. Universidade Federal do Maranhão. No Maranhão, se eu não me engano, é muita instituição, mas se eu não me engano, tem mais de uma federal também. Então, pensa aí a dinâmica que você vai conseguir fazer de translado, sempre vai nessa perspectiva de que em algum momento eu vou precisar ir para a instituição. Como que eu vou fazer isso? Vai ter alguém para me substituir no meu trabalho? Eu vou obter a liberação? Eu vou conseguir bancar essa viagem, tá? Então, já vai pensando aí como que você vai fazer. Identifiquei as instituições. Tem aqui 3 instituições, uma federal e 2 estaduais. Tenho uma instituição federal e tenho 2 estaduais. Então, você guarda essas instituições. Aqui, o que você vai fazer? Você vai pegar uma primeiro. Tudo que você vai fizer, que você vai fazer nessa, você vai fazer nas outras. E aí você vai fazer qual é o próximo passo? Conhecer as pós-graduações que tem lá dentro daquela instituição. Que no caso você vai fazer um trabalho triplo, se forem 3 instituições. Ótimo, porque aumenta as suas chances de tentar mais processos de seleção, ok? Identifiquei as pós-graduações. Então, eu vou tentar, né, filtrar por área de conhecimento. Eu já mostrei aqui para vocês, lá na minha conta no Instagram,
que, por exemplo, tem universidades que têm mais de 70 mestrados cadastrados ativos. Mais de 70 mestrados cadastrados ativos. Então, vale a pena filtrar por área de conhecimento. Como assim, professora? Por que é que eu pego nessa tecla aqui? Porque, por exemplo, mestrado em psicologia, que a gente estava conversando há alguns dias é, na Universidade de Rondônia, na Universidade Federal de Rondônia, critérios para entrar, para tentar o mestrado. Nenhum. Atente-se, cuidado, viu, o que eu estou falando. Mestrado em Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco. Critério para entrar no programa: somente psicólogos. Somente psicólogos. Enquanto que no Pernambuco, o mestrado de psicologia só podem tentar psicólogos no mestrado de psicologia da Federal de Rondônia, não tem essa exigência. Alguns mestrados ainda trazem, né? Por exemplo, na área da educação, quem são as pessoas que podem tentar? Às vezes eles trazem, né? Formados nas áreas de licenciatura, de administração, de recursos humanos, aí ele vai trazendo algumas possibilidades para que podem cursar. Está na dúvida se você pode ou não tentar aquele mestrado por conta do seu curso e da área do conhecimento que você tem interesse, né? Que você tem interesse ou pode vir a ter. Então, manda uma mensagenzinha. Eu sou formada em tal área. Existe alguma restrição ou está liberado para mim conseguir, para mim poder tentar essa seleção? Manda uma mensagem, de preferência um e-mail para ficar salvo e depois você se resguardar caso a sua inscrição depois seja indeferida por algum motivo incógnita, tá? Filtrar por área do conhecimento. Então, vamos lá. Eu sou da administração, sou formado na área de administração. Eu posso tentar mestrados em que áreas? Em várias áreas, né? Direito administrativo, mestrado na área de direito, mas tem que olhar lá, qual é o critério para poder fazer o mestrado em direito. Recursos humanos, ciências econômicas, educação, claro que a gente está falando de educação. Educação, a maioria das áreas entra na área de educação. Então, é mais ou menos isso. Você vai tentar identificar, filtrar essas pós-graduações, por exemplo, se apareceu 70. Você vai tentar filtrar lá, pega assim, ó, aqui, talvez eu consiga entrar, aqui, talvez eu consiga entrar, e vai marcando, e vai olhando de uma por uma. Aqui, então, eu vou, depois de filtrar por área de conhecimento, eu vou listar os mestrados naquela primeira instituição. Lembra que são 3 instituições, uma federal e 2 estaduais. Então, eu vou listar esses mestrados. Aí, por exemplo, eu sou da área de psicologia, então tenho um mestrado aqui em ciências econômicas, tenho um mestrado aqui na área de administração, tenho um mestrado aqui na área de recursos humanos. Então, são esses que tem aqui. Aí, listei os mestrados. Depois que eu listar esses mestrados por área do conhecimento, né, mais próximo ali possível, onde eu posso estar tentando, então, eu vou tentar entender os critérios e as exigências que os mestrados pedem para que você possa fazer a sua inscrição. Às vezes não é nem para tentar, é para conseguir fazer a inscrição. E para validar essa sua inscrição, você precisa atingir esses critérios, né? Alguns mestrados, por exemplo, os profissionais, eles vão exigir de você que você tenha um vínculo com uma instituição muito específica. Por exemplo, lá na Bahia, a gente estava com um mestrado na área de saúde coletiva, que é um mestrado profissional nessa área específica. Minto, saúde coletiva não. Tem também saúde coletiva, mas na área de vigilância sanitária. E aí, para entrar nesse mestrado, você precisa ser um servidor efetivo ou temporário, formado em tais áreas, ele dizia quais eram as áreas, e que tinha que estar com um vínculo ativo dentro lá da
da prefeitura, tá? Do estadual, do governo estadual. Então, tinham esses critérios para o mestrado profissional, para tentar. Então, entenda esses critérios, se você consegue assumir eles. Consigo assumir pelo menos 2 aqui mestrados, então eu vou partir para análise desse edital. E aí, quando eu chego nessa análise de edital, eu vou compreender, por exemplo, quais são as etapas dessa seleção, tenho todos os critérios, o que é que eles estão pedindo aqui do currículo Lattes, tem prova escrita, então eu vou fazer toda a análise de uma seleção. É como se o edital estivesse aberto. Como é que você vai acessar esse edital? Editais anteriores, processos seletivos dentro da maioria, né? Até hoje já analisei muitos mestrados, Norte e Nordeste, e até hoje eu ainda não encontrei. Tem uma restrição sim, tá? Para encontrar os editais, mas eu não encontrei ainda um mestrado onde eu não conseguisse ter acesso a um edital anterior, exceto aqueles que são de primeira turma, que tem isso também, tá? Que abriram agora e tá aí de primeira turma. No final do ano passado, houveram vários mestrados que foram aprovados, doutorados, então tem que ver ali se tá, né, com a primeira turma, tá? Identifiquei. Fiz essa análise de edital. Então, eu vou proceder ao quê? Eu vou escolher a linha de pesquisa. E aí, diante dessa linha de pesquisa, ou até mesmo a área de concentração, às vezes está lá, né, o mestrado, e tem algumas linhas, áreas de concentração, sublinha, vou tentar entender ali, mais ou menos naqueles 2 mestrados que eu acabei de selecionar aqui com vocês, ou foram 3, e aí eu vou tentar entender as linhas de pesquisa de um mestrado para o outro, se eu consigo juntar elas, tá? Para casar uma mesma temática, eu vou trabalhar naquela temática. E aí, a partir de todo esse percurso, eu vou começar, então, né, aqui a estudar linhas de pesquisa, a estudar os docentes através do currículo Lattes, que são os professores, e a tentar pensar ali, estrategicamente, que possível orientador você escolheria. Então, são essas as etapas. Escolhi ali até linha de pesquisa, escolhi mais ou menos ali uns orientadores, 2, 3. Então, você vai partir para onde? Iniciar a sua preparação. Não adianta escolher o mestrado e pronto, dizer assim, vou tentar esse mestrado aqui e deixar para lá. Então, você precisa ser assertivo. E para ser assertivo, você precisa começar a sua preparação. E para isso, eu preparei aqui um bônus, né? Você acabou de descobrir aqui, você acabou de descobrir aqui comigo esses processos, etapa a etapa, o que você vai considerar aí nesse processo de escolha. Você descobriu aqui comigo que é possível sim escolher, e mais um detalhe, você acabou de descobrir comigo que por mais que você seja da área de administração, você pode sim tentar um mestrado em outras áreas. Pode sim tentar os mestrados em outras áreas que não seja exclusivamente na área de administração. Você pode tentar lá, ciências econômicas, recursos humanos, né? Está muito próximo aqui, mas eu poderia na área de administração, na área de estatística, né? Grande desafio, boa sorte, não é minha área, né? Mas estatística, ciências humanas, administração e ciências humanas, sim, vai lá estudar linha de pesquisa para saber se vai casar com a sua proposta e escolhi o mestrado, então vou começar a minha preparação. E você pode dizer assim, uai, professora, mas e agora? Para onde é que eu vou? E aqui você vai para cá, né? Você tem esses 3 caminhos que você pode fazer a partir da sua escolha. Você pode seguir de forma independente, sozinho, e tentar aí, né, obter a sua aprovação, como você pode seguir de forma independente, mas já com um direcionamento. E como que você vai seguir com esse direcionamento? Através do meu guia para aprovação no mestrado.
né? Lá dentro do guia está consolidado todos os assuntos que eu abordo dentro da minha mentoria individual. Lá dentro está o meu método. Entregue para vocês escrito, entregue para vocês de forma dinâmica. Tem videoaulas, tem materiais para você imprimir, tem o próprio guia, tem bônus, tem um universo de informações lá dentro. O guia você consegue encontrar, né, lá na minha bio, no meu Instagram, @profekerolin. Ele é um passo a passo para você entender como ser estratégico em todas as etapas da seleção. E não ignore a tal etapa, a etapa do currículo Lattes é classificatória, então não vou me preocupar com isso. Não. Aluno da professora Carolyn sabe que isso pode comprometer a sua aprovação. Por mais que você tire uma nota muito boa, isso pode lhe comprometer, né? Então vamos lá. Você pode seguir aqui nesse formato independente, só que com um direcionamento. Ou você pode seguir com um acompanhamento profissional. De quem? Da professora Carolyn, essa que vos fala. Então, eu tenho aqui, né, esse acompanhamento em formato mais exclusivo, né? Em formato que somos eu e você, em formato mais exclusivo. E aqui a gente tem o cara a cara, que somos eu e você, no um a um, e a gente tem aqui, né, que é a mentoria individual. Além desse formato individual exclusivo, a gente tem, né, as mentorias em um grupo. No entanto, nenhum desses acompanhamentos aqui no momento hoje está com vagas abertas, tá? Aqui a gente tem o treinamento para o mestrado, que vai abrir vagas em outubro de 2024. Novas vagas em outubro de 2024. Então, depois de seguir aqui, você pode escolher esses caminhos, tá? Todos eles podem lhe levar à aprovação? Sim. Alguns caminhos são mais tortuosos? Sim. Alguns caminhos serão mais fáceis? Sim. Alguns caminhos farão com que essa jornada se torne mais leve? Sim, né? Então, hoje você pode seguir aqui com o seu guia para o mestrado. O link está na minha bio. E se você quer me contratar, olha lá se tem uma vaga. Talvez, quem sabe, eu já não tenha uma vaga liberada para cá nesse formato individual e exclusivo, onde a gente vai trabalhar aí as suas demandas, ou seja, não é as demandas de um grupo, tá? Eu vou olhar para você e eu vou olhar para as suas queixas e a gente vai trabalhar desde a inscrição até a entrevista, além da prova escrita, proficiência, entender como, né, que lidar com todas essas etapas. Então, aqui é isso, gente. Decidi, né, fazer mestrado. Então, você precisa entender como escolher um mestrado. Segue esse passo a passo, me conta se você fez, tá? E comenta aqui embaixo se deu certo, se funcionou para você.